Ele não saía de casa há anos. Desde a morte da esposa, o empresário viúvo transformou sua vida em uma rotina fria e previsível, onde tudo girava em torno do trabalho e do silêncio. A casa, que antes era cheia de risadas e pequenos momentos de felicidade, havia se tornado um lugar pesado, quase sufocante. Seus filhos, ainda pequenos quando perderam a mãe, cresceram aprendendo a não fazer muitas perguntas. Eles sabiam que havia algo quebrado dentro do pai, algo que o impedia de ser como antes. As refeições eram rápidas, muitas vezes feitas em horários diferentes, e as conversas raramente iam além do necessário. Era como se todos estivessem vivendo juntos, mas separados por uma distância invisível. Naquela manhã, porém, algo mudou. O empresário acordou antes do sol nascer. Ficou sentado na beira da cama por alguns minutos, olhando para as próprias mãos, como se estivesse tentando reunir coragem para algo que vinha adiando há muito tempo. O quarto ainda guardava vestígios do passado, uma fotografia emoldurada sobre a mesa, um perfume esquecido na prateleira, lembranças que ele nunca teve coragem de remover. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez em anos, não desviou da dor. Em vez disso, pareceu aceitá-la. Levantou-se devagar e caminhou até o guarda-roupa. Suas roupas eram quase todas iguais, ternos escuros, camisas neutras, escolhas práticas de alguém que não queria chamar atenção. Mas naquele dia, ele hesitou. Passou a mão por algumas peças até escolher uma camisa que não usava há muito tempo, uma que sua esposa costumava dizer que o deixava mais leve, mais humano. Ao vesti-la, ele se olhou no espelho por alguns segundos. O homem refletido ali ainda carregava cansaço nos olhos, mas havia algo diferente, uma decisão silenciosa, firme. Quando saiu do quarto, encontrou a casa mergulhada na rotina habitual. Os filhos ainda estavam em seus quartos, provavelmente acordando para mais um dia comum. Ele caminhou até a cozinha e pediu para que o café fosse preparado como antigamente, com tudo à mesa, como se fosse um domingo especial. A empregada estranhou o pedido, mas não questionou. Havia algo na expressão dele que não deixava espaço para dúvidas. Pouco depois, ele chamou os filhos. Sua voz não era alta, mas tinha uma firmeza incomum. As crianças apareceram uma a uma, ainda sonolentas, trocando olhares curiosos. Sentaram-se à mesa sem entender o que estava acontecendo. O pai normalmente já teria saído para o trabalho ou estaria ocupado ao telefone. Mas ali estava ele, sentado à cabeceira, esperando por eles. O silêncio inicial foi desconfortável. Os filhos mexiam nos talheres, evitando contato visual, como se temessem quebrar algo frágil. O empresário observava cada detalhe, o jeito como cresceram, como já não eram mais tão pequenos, como haviam aprendido a se comportar sem incomodar. Aquilo apertou seu peito de uma forma inesperada. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Disse que iriam sair para almoçar juntos. As palavras foram simples, mas causaram um impacto imediato. Os filhos levantaram os olhos ao mesmo tempo, surpresos. Um deles até perguntou se era algum tipo de comemoração. Ele apenas respondeu que não, que era algo importante. A curiosidade tomou conta da mesa. Era um convite estranho vindo de alguém que evitava qualquer tipo de passeio em família. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no olhar dele que transmitia sinceridade. Não era apenas uma ideia passageira. Era um passo. Após o café, ele pediu que se arrumassem. Enquanto os filhos corriam para os quartos, ainda comentando entre si, o empresário ficou sozinho por um momento. Caminhou lentamente até a sala e parou diante de uma antiga fotografia de família. Nela, todos estavam sorrindo, ele, a esposa e as crianças ainda pequenas. Seus dedos tocaram levemente a moldura. Hoje, eu vou tentar, murmurou, quase sem voz, e, pela primeira vez em anos, ele não desviou o olhar da lembrança. O trajeto até o restaurante foi marcado por um silêncio diferente, não era o silêncio pesado de antes, mas um silêncio cheio de pensamentos não ditos. O empresário mantinha os olhos fixos na estrada, enquanto os filhos observavam tudo ao redor, como se aquele simples passeio fosse algo extraordinário.
Para eles, sair com o pai daquele jeito era quase um acontecimento raro, algo que parecia pertencer a outra vida, uma que existia antes da dor tomar conta da casa. Dentro do carro, ninguém sabia exatamente o que dizer. O filho mais velho chegou a abrir a boca algumas vezes, tentando iniciar uma conversa, mas desistia logo em seguida. A filha mais nova apenas olhava pela janela, segurando a curiosidade que crescia dentro dela. Já o pai parecia distante, mas não ausente. Havia um conflito evidente em sua expressão, como se cada quilômetro percorrido fosse também uma batalha interna sendo travada. Enquanto dirigia, memórias invadiam sua mente sem pedir permissão. Ele lembrava de outras saídas, de outros almoços, de quando sua esposa insistia em levá-los a lugares simples apenas para passar tempo juntos. Lembrava do riso dela, da maneira como organizava tudo, como fazia questão de manter a família unida. Aquela lembrança, que antes ele evitava a qualquer custo, agora parecia guiá-lo. Era como se, de alguma forma, ela ainda estivesse presente naquele momento, observando, esperando. Ao se aproximarem do restaurante, o coração dele começou a bater mais rápido. Suas mãos apertaram o volante com mais força do que o necessário. Ele estacionou o carro, mas não saiu imediatamente. Ficou alguns segundos em silêncio, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo maior do que apenas entrar em um lugar público. Os filhos trocaram olhares novamente. Algo definitivamente não estava normal. O pai nunca demonstrava nervosismo, nunca hesitava daquele jeito. O filho mais velho, reunindo coragem, perguntou se estava tudo bem. O empresário olhou para ele por um breve instante e assentiu, mas seu olhar dizia mais do que suas palavras. Não era apenas, tudo bem, era eu preciso fazer isso. Eles saíram do carro juntos. Ao entrarem no restaurante, algumas pessoas reconheceram o empresário. Ele era conhecido na cidade, não apenas pelo sucesso, mas também pela forma reservada com que levava a vida nos últimos anos. Ver aquele homem ali, acompanhado dos filhos, já era algo incomum. Mas o que realmente chamava a atenção era sua postura, havia uma tensão no ar, algo que ninguém conseguia explicar, mas que todos conseguiam sentir. Foram conduzidos até uma mesa próxima a uma grande janela. O ambiente era agradável, com uma luz suave entrando e criando uma atmosfera tranquila. Os filhos se sentaram, ainda observando o pai com curiosidade. Ele puxou a cadeira lentamente e se acomodou, mas parecia incapaz de relaxar. Seus olhos se moviam pelo restaurante, como se estivesse procurando alguém. O garçom se aproximou e entregou os cardápios. As crianças começaram a folheá-los, tentando agir normalmente, mas o empresário sequer abriu o seu. Suas mãos estavam apoiadas sobre a mesa, e seus dedos se moviam levemente, denunciando o nervosismo que ele tentava esconder. A filha mais nova percebeu. Com a inocência que ainda carregava, ela perguntou por que ele parecia tão preocupado. A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Ele olhou para ela, e por um instante, seu rosto suavizou. Era como se aquela simples preocupação o trouxesse de volta à realidade. Porque hoje é um dia importante, respondeu, com a voz baixa. As crianças ficaram ainda mais intrigadas, mas não insistiram. Havia algo na forma como ele falou que indicava que logo entenderiam. Os minutos passaram lentamente. O empresário olhava para a entrada do restaurante com frequência, como se cada pessoa que entrasse pudesse ser a que ele esperava. Seu coração parecia acompanhar o movimento da porta, acelerando e desacelerando a cada nova chegada. Então, de repente, a porta se abriu novamente. Desta vez, algo mudou. O olhar dele se fixou imediatamente, e todo o resto ao redor pareceu desaparecer. Sua respiração falhou por um instante, e seus olhos se encheram de uma emoção que ele não conseguia mais esconder. Os filhos perceberam na mesma hora. Eles seguiram o olhar do pai, tentando entender o que estava acontecendo, e, naquele momento, o silêncio voltou. Mas agora, carregado de expectativa, algo estava prestes a acontecer. A porta do restaurante se fechou lentamente atrás da mulher, mas, para o empresário, o tempo parecia ter parado no exato instante em que a viu. Ela estava ali, parada por um segundo,
como se também precisasse reunir coragem antes de dar o próximo passo. Vestia algo simples, discreto, mas havia uma dignidade em sua postura que chamava a atenção. Em suas mãos, segurava uma pequena caixa, apertando-a com cuidado, como se aquilo carregasse um peso emocional maior do que qualquer objeto poderia ter. O empresário se levantou quase sem perceber. A cadeira fez um leve ruído ao se arrastar para trás, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor, mas ele não se importou. Seus olhos estavam fixos nela, e toda a hesitação que o acompanhou até aquele momento agora se transformava em uma mistura intensa de emoção e decisão. Seus filhos observavam tudo, confusos, tentando entender por que aquela mulher desconhecida parecia tão importante. Ela começou a caminhar em direção à mesa, cada passo carregado de significado. Seus olhos também estavam marejados, refletindo sentimentos que iam além de palavras. Quando finalmente parou diante deles, o silêncio ao redor se tornou quase absoluto. Até mesmo os sons do restaurante pareciam distantes, como se todos, mesmo sem saber exatamente o motivo, sentissem que estavam testemunhando algo especial. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O empresário tentou dizer algo, mas sua voz falhou. Ele passou a mão pelo rosto, tentando controlar as lágrimas que insistiam em cair. Aquela cena, tão simples por fora, carregava anos de dor, gratidão e sentimentos não resolvidos. Ele começou, mas precisou parar para respirar fundo. Eu devia ter feito isso antes. A mulher abaixou levemente o olhar, emocionada. Seus dedos apertaram ainda mais a pequena caixa que segurava. Os filhos trocaram olhares rápidos, cada vez mais envolvidos pela intensidade do momento. Finalmente, o empresário reuniu coragem. Ele deu um passo à frente e, para surpresa de todos, ajoelhou-se ali mesmo, no meio do restaurante. Um murmúrio baixo percorreu o ambiente. As pessoas ao redor começaram a observar com mais atenção, percebendo que algo fora do comum estava acontecendo. Os olhos dos filhos se arregalaram. Eles nunca tinham visto o pai daquela forma, vulnerável, exposto, humano de um jeito que parecia novo para eles. Com as mãos ainda trêmulas, ele pegou a pequena caixa das mãos da mulher e a abriu lentamente. Dentro, havia um anel antigo, delicado, com marcas do tempo. Era um anel cheio de história, o mesmo que pertencera à sua falecida esposa. Mas naquele momento, ele não representava o passado como uma prisão, e sim como uma ponte. Você esteve conosco quando eu não consegui estar, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Você cuidou dos meus filhos, quando eu mal conseguia cuidar de mim mesmo. A mulher começou a chorar em silêncio, claramente surpresa com o que estava acontecendo. As lágrimas desciam pelo seu rosto sem que ela tentasse contê-las. Eu passei anos preso à dor, continuou ele, com a voz embargada, achando que seguir em frente era esquecer, mas eu estava errado. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras fossem libertá-lo de algo que carregava há muito tempo. Você nunca tentou substituir ninguém. Nunca exigiu nada. Só esteve lá, sempre. Os filhos agora também choravam. Finalmente, começavam a entender. Aquela mulher não era uma estranha. Era alguém que fazia parte da vida deles há muito tempo, alguém que esteve presente nos momentos mais difíceis, mesmo quando o pai não estava. Hoje, eu entendo que seguir em frente não apaga o passado, ele disse, segurando o anel com mais firmeza, significa honrar tudo o que vivemos, e ter coragem de recomeçar. Ele levantou levemente o olhar, esperando pela resposta, vulnerável como nunca antes. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. A mulher levou alguns segundos para reagir. Olhou para o anel, depois para ele, e por fim para as crianças. Seus olhos refletiam surpresa, emoção e algo mais profundo, um sentimento construído ao longo de anos silenciosos. Sem dizer uma palavra, ela apenas assentiu, com um sorriso tímido entre lágrimas. Naquele instante, o restaurante explodiu em aplausos. Algumas pessoas se levantaram, outras enxugavam os próprios olhos, tocadas pela cena. O empresário colocou o anel no dedo dela com cuidado, como se estivesse selando não apenas um compromisso, mas um novo começo.
Seus filhos se levantaram imediatamente e correram para abraçá-los. Pela primeira vez em anos, estavam todos juntos de verdade. E ali, naquele almoço que parecia comum para qualquer outra pessoa, nascia uma nova família, não baseada na ausência, mas na coragem de amar novamente.